A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 15 e versículo de número 19, que vai nos dizer assim: porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar. E o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, no Cântico de Moisés, Moisés dizendo claramente que o Senhor, ele havia precipitado os inimigos deles no mar e que eles haviam passado a pés enxutos. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que dá vitória ao seu povo. O nosso Deus é um Deus que sabe aquilo que os inimigos armam contra nós. Muitas vezes as pessoas vão se levantar maliciosamente, como os egípcios se levantaram contra os israelitas, achando que terão êxito. Pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: eu vou tramar contra ela, eu vou perseguir a ele, eu vou fazer o mal e não vai dar em nada, eu vou ter êxito. Mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus, ele contempla todas as coisas. Fica tranquila se tem alguém olhando para você e tramando o seu mal. Porque os inimigos de Israel, no caso aqui os egípcios, eles olhavam e pensavam que teriam êxito. Tem gente olhando para você e pensando que tem êxito contra você, pensando que pode destruir, mas Deus está dizendo: sou eu que dou a última palavra. E a última palavra que eu estou dando é livramento para você e justiça para os teus inimigos. Eu vou fazer justiça na vida deles. Eu vou tocar para que eles saibam que eu sou Deus da tua história. Ei, era necessário Deus fazer justiça para com os egípcios. Era necessário Deus tocar nos inimigos do povo dele, porque Deus estava vendo a afronta, Deus estava vendo a perseguição. Meu irmão e minha irmã, não pense você que afrontas que você vive, que perseguições que se levantam contra você passam desapercebidas aos olhos do Senhor, porque não passam. Declare comigo: meu Deus vê todas as coisas, nada passa desapercebido aos olhos dele. O meu Deus vê todas as coisas, nada passa desapercebido aos olhos deles. Os inimigos estavam achando que triunfaria sobre Israel. Quando a gente vê este cântico de Moisés, a gente sabe, irmãos, que Deus deu vitória ao povo dele, frustrando os planos dos adversários. Sim, Deus ainda continua dando vitória ao seu povo e frustrando os planos dos inimigos do seu povo. Estão tramando contra ti? Estão pelejando contra a sua vida? Estão tentando fazer o mal contra você? Fica tranquila. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de livramento para você. Mas para os teus inimigos, ele age com justiça. Os inimigos do povo de Deus são inimigos de Deus. Declare comigo: aqueles que se opõem a mim são inimigos de Deus. Aqueles que se opõem a mim são inimigos de Deus. Os teus opositores são inimigos de Deus, porque tocar em você está tocando, meu irmão e minha irmã, naquela que pertence ao Senhor. Você tem um dono. Não esqueça disso. Como os filhos de Israel tinham um dono, você também tem. Aqui Moisés e os filhos de Israel estavam cantando o hino da vitória. O Senhor está dizendo: você vai cantar o hino da vitória, e eu vou mostrar para você, para os teus adversários, para aqueles que te cercam, que eu sou na tua vida. Coisas grandes e firmes fará o Senhor, sobrenatural e extraordinária na tua história. Declare comigo: eu creio que Deus é Deus de coisas grandes e firmes e sobrenaturais na minha história. Eu creio que Deus é Deus de coisas grandes e firmes e sobrenaturais na minha história. Deus, irmãos, não perde o controle de nada. E agindo ele, ninguém pode impedir. Deus já havia determinado a vitória dos israelitas. Deus já havia dito que os egípcios não teriam êxito. Deus já falou para você que os teus inimigos não vão te tocar. Ai, irmão, mas eles estão armando. Eles estão dizendo que vão conseguir tocar, que vão conseguir destruir. O Espírito Santo está dizendo: eu sou Deus de livramento. Eu sou Deus que protejo, que guarda do meu propósito. Você é o meu propósito, a sua casa é o meu propósito. Assim como os filhos de Israel não estavam sozinhos, mas Deus estava com eles, você não está sozinho, você não está sozinha. O teu Deus é fiel, é grande, é poderoso, e ele te livra dos teus adversários, te dando vitória.
Declare comigo: o meu Deus é Deus de vitória, e eu creio nisso. O meu Deus é Deus de vitória, e eu creio nisso. Olhe como os inimigos, os egípcios no caso, eles achavam que a vitória já havia chegado nas mãos deles. O versículo de número 9 e 10 vai nos dizer assim: o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. O versículo 9 vai deixar bem claro que o pensamento dos inimigos era que eles iriam ter êxito, que eles iriam conseguir ver o mal, ver a destruição de Israel. Mas Deus é Deus que te livra da destruição, Deus é Deus que te livra do mal que foi armado contra ti. E o Espírito Santo me mostra que tem planos de adversários sendo frustrados. Tem gente que já estava contando vitória. Tem gente que antes do tempo já estava dizendo: eu destruía ela, eu já fiz o mal, já pelejei e eu vou conseguir ter êxito contra ele. Mas o Senhor está dizendo: vão ficar confusos os teus adversários, porque o Deus do livramento resolveu te poupar, resolveu te proteger. Mesmo que pessoas pensem que podem dar a última palavra na tua vida, o Senhor dos exércitos, ele te encontra através dessa palavra e ele diz para você: eu sou Deus que livro, eu sou Deus que protejo, sou Deus que abriu o mar vermelho e os meus filhos caminharam a pés enxutos, porque para os meus filhos eu sou livramento, mas para aqueles que agem impiamente, aqueles que andam na impiedade, eu dou a cada um conforme o fruto das suas ações. Vai colher a malícia, vai colher a maldade. Os egípcios achavam que teriam êxito, mas Deus estava no controle, determinando a vitória dos seus filhos. Alguém pode olhar para você e dizer: eu vou ter êxito, eu vou destruir, eu vou fazer. E o Senhor está dizendo: quem dá a última palavra não são os egípcios, quem dá a última palavra não são os teus inimigos, mas é o Deus que você serve. Versículo 10 vai nos dizer: sopraste com teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Moisés estava dizendo aqui, eles pensaram, no versículo 9 ele disse, eles pensaram que iriam ter êxito, e no 10 ele disse: o Senhor soprou o vento e o mar os cobriu. Acabou, eles afundaram como chumbo. Os inimigos pereceram e os filhos de Israel estavam aqui, irmãos, cantando. Tem muita gente pensando que o teu final é de destruição, mas Deus está dizendo: eu tenho cânticos de livramento para você. Isso é mistério. Deus tem cântico de livramento para pessoas aqui que o inimigo queria destruir. Declare comigo: eu creio que o meu Deus tem cânticos de livramento para mim e para minha casa. Eu creio que o meu Deus tem cânticos de livramento para mim e para minha casa. Irmão, isso aqui é tão sério, mas tão sério, que a Bíblia vai deixar bem claro que os inimigos, os egípcios, estavam se levantando com fúria para destruir. Eles estavam, irmãos, com certeza da vitória. Só que Deus é quem dá a última palavra, é Ele quem dá vitória ao seu povo, e Ele não permite os inimigos do seu povo ter êxito, não. Deus fez eles afundar como chumbos em água impetuosa. As águas estavam impetuosas ali, eles afundaram, acabou para eles, enquanto os filhos de Israel caminharam a pés enxutos. A diferença entre o justo e o ímpio, sim. A diferença entre aquele que não serve a Deus e aquele que serve. Os que servem a Deus, Deus livra. Caminha a pés enxutos, passa por dificuldade, passa. Tem mar vermelho na frente, atrás vem Faraó. A situação começa a apertar. Não é fácil para o escolhido. Se você é escolhido, se você é escolhida, você sabe do que Deus está falando. Não é fácil para você. As adversidades, elas são muito grandes. Porém, o Senhor está dizendo: mesmo que haja adversidade, eu sou Deus que determino a vitória para o meu povo. O meu povo tem vitória, por quê? Porque eu sou dono da vitória, e se eu determinei, ninguém validará. Ninguém validará a minha palavra. Ninguém validará aquilo que eu determinei para acontecer. Os filhos de Israel tinham a certeza: vai ter vitória. Vai ter vitória porque Deus já havia dito. O Senhor disse a Moisés que ele seria glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Ou seja, que aquele exército inimigo não teria êxito. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: o exército que está se opondo contra ti,
Quem está se levantando contra você não terá êxito, porque o Deus do livramento é na tua vida. O Deus do livramento determinou a tua vitória. Ele diz: é tempo de caminhar a pés enxutos. É tempo de atravessar. Tem adversidade na vida do escolhido, tem luta, tem problema, arabasto, candoreira, abasturiando. Mas nós temos uma convicção, nós temos uma certeza: o Deus que nos guarda é poderoso, o Deus que nos guarda é fiel. E se ele determinou, se ele garantiu, se ele falou que vai acontecer a vitória, não tem egípcio, não tem inimigo, não tem faraó, não tem ninguém que possa invalidar o que Deus determinou para o seu povo. Os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavalarianos, eles entraram no mar, mas o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Olha que diferença: os filhos de Israel caminham a pés enxutos, chegam do outro lado com livramento. Nenhuma água toca nos filhos de Israel, mas elas eram como muros, a qual a sua direita e a sua esquerda, elas estavam ali como muro, ao redor do povo do Senhor. Mas quando o povo de Israel atravessa, a Bíblia vai nos deixar bem claro que vem Faraó, o seu exército atrás, e Deus começa a emperrar a roda dos carros. Os inimigos começam a não conseguir mais andar. No meio do mar, eles compreendem: o Senhor está pelejando contra nós. Tem gente, irmãos, que vai começar a ver que Deus está pelejando contra eles porque tocou em você. Só que a Bíblia vai nos deixar bem claro que já era tarde demais. Os filhos de Israel já estavam do outro lado, e Deus já havia determinado que os egípcios pereceriam dentro daquele mar. O que é livramento para o povo de Deus, irmãos? Para os adversários, sabe o que? Luta. É problema, é dificuldade. Por quê? Porque Deus não vai deixar os inimigos terem êxito e o povo dele ser envergonhado. Deus, ele tem, meu irmão e minha irmã, prioridade com quem prioriza ele, com quem é a escolha dele. Os filhos de Israel, quando saíram do Egito, saíram com uma palavra, porque Deus os tirou de lá. Todas as vezes que Deus te chamar para algo, ele vai se responsabilizar por você. Ele vai se responsabilizar pela sua casa. E ele diz para você através dessa palavra: eu me responsabilizo. Ele diz para você: eu estou trabalhando, eu estou determinando a vitória, e se eu quero agir, ninguém pode impedir. Os teus inimigos ficarão confusos com o que eu vou fazer, diz o Senhor. Isso é mistério, irmãos. Deus está encontrando pessoas aqui com esta palavra de maneira profunda. E Ele está dizendo para você: você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Por quê? Porque para você é mar vermelho aberto caminhar a pés enxutos. Para você é livramento, enquanto para os teus inimigos sabe o que, meu irmão e minha irmã? Luta, adversidade, problema. Aqui estava os filhos de Israel cantando porque Deus havia dado vitória ao seu povo enquanto os egípcios estavam mortos. Segundo o que a Bíblia nos diz no Cântico de Moisés, que eles afundaram igual a chumbo. Afundaram enquanto o povo de Deus estava ali gloriosamente adorando ao Senhor, dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso e que Ele guarda os seus propósitos. Sim, Deus guarda os propósitos dele, Deus guarda o seu povo. Deus tem responsabilidade com aqueles que é dele. Você tem um dono. Você vai ver, daqui a pouco você vai cantar, daqui a pouco você vai exaltar ao nome do Senhor e você vai dizer: o Senhor fez coisas grandes na minha vida, o Senhor fez coisas grandes por mim, trabalhou pela minha causa, fez o impossível acontecer na minha história. O nome dele foi glorificado. E eu posso dizer que o nosso Deus é Deus de livramento, que o nosso Deus é Deus de justiça, que toca nos adversários, naqueles que querem se opor ao projeto de Deus. Irmãos, ninguém pode se opor ao projeto de Deus e permanecer de pé. Ninguém pode se opor àquilo que Deus designa e continuar de pé.
Deus designou, meu irmão e minha irmã, para sua vida, a vitória vai acontecer. Ai, irmã, mas os egípcios estão se opondo. Tem gente que está tentando frustrar os planos de Deus, se levantando coisas malignas, fazendo mal, fazendo fofoca, não importa o que estão fazendo. Se Deus está contigo, Ele é livramento. Se Deus está contigo, você vai cantar do outro lado. Se Deus está contigo, você vai ver que tem diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Declare comigo, eu vou ver a diferença entre o justo e o ímpio, porque Deus é na minha vida. Eu vou ver a diferença entre o justo e o ímpio, porque Deus é na minha vida. Lá estava o ímpio afundando com o chumbo, enquanto o povo de Deus estava atravessando a pés enxutos. Enquanto o povo de Deus estava cantando e dizendo que o Senhor é poderoso, porque Ele faz, porque Ele frustra os planos do inimigo. Êxodo 15, primeiro. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor triunfou gloriosamente, por isso o povo estava ali cantando ao Senhor. Cante, exalte, bendiga, diga que Ele é grande, maravilhoso, poderoso. Sabe por quê? Porque da mesma forma que os filhos de Israel cantaram aqui, você também vai cantar, porque Deus determinou a sua vitória, enquanto os teus inimigos saberão que você tem um Deus, porque Deus vai agir com justiça e vai tocar nos teus perseguidores conforme a vontade dele. Lembre-se que a justiça de Deus não é a nossa, e Ele age conforme o que Ele quer. A Bíblia diz que Faraó e seu exército morreram. Morreram por quê? Porque Deus tinha um plano na vida do seu povo que não poderia ser frustrado. Ana diz no seu cântico que Deus dá a vida e tira a vida, faz descer a sepultura e faz subir dela. Se pessoas não pararem de te perseguir, Deus é Deus que pode lançar também na sepultura. É bom que saia do teu caminho, que se arrependa e que viva a vida dele e que viva a vida dela. Mas se ficar insistindo em te perseguir, como o Faraó e os que estavam ali com ele pereceram, os teus inimigos também vão perecer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Senhor, nós cremos que da mesma forma que Moisés e os filhos de Israel cantaram, nós também vamos cantar, porque tu és um Deus de justiça. Tu és um Deus, Pai, que mostra que tem diferença entre aquele que te serve e aquele que não te serve. Quantos, Pai, estão perseguindo os teus filhos, estão se levantando, tentando ser pedra de tropeço, se opondo à tua obra, à tua vontade, ao teu querer na vida dos teus filhos, Pai. E o Senhor deixa bem claro na tua palavra que ninguém se opõe à tua vontade para permanecer de pé. Ou se converte, ou sai do lugar, meu Deus amado, ou o Senhor lança na sepultura, porque foi isso que aconteceu com o exército de Faraó. Eles morreram porque estavam perseguindo o teu povo. Ah, Pai, tu és Deus, Senhor, que dá vida e tira a vida. E o Senhor faz justiça conforme o que te apraz. Eu te peço que essa justiça seja feita conforme a tua vontade. Que o Senhor venha trabalhar conforme o teu querer, meu Senhor, na vida dos teus filhos. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer justiça por eles. Que o Senhor venha responder aos adversários como o Senhor respondeu a Faraó e ao seu exército, mostrando que ninguém toca nos teus escolhidos, Pai, para ficar, para permanecer de pé, perseguindo os teus propósitos. Senhor, assim como os filhos de Israel e Moisés cantaram, eu creio que nós vamos cantar o hino da vitória. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, eles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha
assim visitar cada um que está aqui diariamente, servindo de canal de bênção no nosso canal, assistindo, Pai, se alimentando da palavra. Que o Senhor os abençoe, os prospere, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando na vida dos teus filhos e falando melhor aos corações deles, Espírito Santo. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que a justiça dele não é a sua. Ele já determinou justiça. Se Faraó não sair do teu caminho, Deus, o próprio Deus, vai marcar encontro e a justiça acontecerá conforme a vontade dele. Os filhos de Israel estavam aqui cantando porque houve livramento para o povo de Deus, mas os inimigos pereceram, afundaram como chumbo. Tem pessoas, meu irmão e minha irmã, que Deus está marcando um particular e dizendo: não toque nela, não toque nele, mas se continuar te perseguindo, Deus vai tratar conforme a vontade dele. E a vontade de Deus nós sabemos que muitas vezes é forte. Então por isso nós precisamos pedir até estrutura a Deus para ver a justiça dele. Que a justiça de Deus prevaleça, porque Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus e essa justiça, declare amém.